Dia Mundial do AVC, para falar sobre a importância da conscientização, de conhecimento dessa doença, as formas de prevenção e os tratamentos possíveis. Estou aqui com o Dr. Minelli, neurologista. Doutor, primeiro acho que falar o que é o AVC, né? Para as pessoas entenderem melhor o que é essa doença, para poder conhecer primeiro, para identificar, né? Olá a todos. O AVC é a sigla de acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. É uma situação onde ocorre uma alteração súbita da circulação do sangue no cérebro. Tem dois tipos. O tipo mais comum é quando entope uma veia que leva sangue para o cérebro, isso é 80% dos casos, e o menos comum é o hemorrágico, 20% dos casos, quando rompe uma veia, uma artéria dentro do cérebro. E isso é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo, e a primeira causa de incapacitação, que as pessoas ficam com sequela. E o dia 29 de outubro é um dia de conscientização das pessoas reconhecerem o AVC como uma doença de alto impacto na sociedade, alta mortalidade, alta incapacidade, e existem maneiras de prevenir. Então, esse dia é para lembrar que existe maneiras de prevenção, de você evitar o AVC, e quando tiver com sintomas de AVC, tem que correr para o hospital. É importante reconhecer os sintomas e logo para o hospital, porque o tempo faz diferença, né? Todo mundo já ouviu falar que tempo é dinheiro, né? Existe uma frase agora que tempo é cérebro. Quanto mais rápido você acode o tratamento do AVC, você salva cérebro intacto. Doutor, o senhor mencionou dois tipos, né, de AVC. Qual a diferença entre um e o outro com relação às sequelas que eles podem deixar? Os dois deixam sequelas graves, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico. Depende muito da localização onde o AVC ocorre e depende muito da idade da pessoa. Pessoas mais velhas ficam mais sequeladas, mas o principal, independente do hemorrágico ou do isquêmico, é o tamanho do AVC que vai levar a uma chance maior de morte ou uma chance maior de sequela. Existem comportamentos, né, hábitos de vida que levam ao AVC? Sim, são bem claros os fatores de risco que levam ao AVC. O principal é a hipertensão arterial. 70% a 80% das pessoas que têm AVC têm o fator de risco pressão arterial, a pressão arterial elevada presente na sua história. Diabetes, colesterol elevado. Tabagismo é uma importante fonte de fator de risco de AVC. Problemas cardíacos, né? Uma condição chamada fibrilação atrial, etilismo, uso de bebida alcoólica, fatores emocionais, estresse, muita correria, fatores emocionais também, depressão. Então, isso é uma somatória de coisas, de fatores evitáveis que, se controlados, se todos os fatores de risco fossem controlados, nós conseguiríamos reduzir a pressão arterial em 90%, conseguiríamos reduzir o número de AVC numa população em torno de 90%. Se a gente falar só de pressão arterial, se a gente controlar a pressão arterial numa população, essa redução chega a 50%. Então, a pressão arterial é o principal fator de risco para a ocorrência do AVC. Então, é uma doença, né, que é completamente evitável. Completamente é difícil falar, mas é grande a chance de você reduzir a ocorrência dela se você controlar bem esses fatores de risco. Porque hoje, com os hábitos inadequados de vida da população, né, a população brasileira, a população mundial, com excesso de trabalho, pouco sono, muita cobrança, muito estresse, muitos fatores emocionais, isso daí acaba levando a um aumento na pressão arterial, acaba levando a uma síndrome metabólica, você aumenta o colesterol, aumenta a obesidade, aumenta os níveis de glicemia e, consequentemente, aumenta a chance das doenças cardiovasculares, entre elas o AVC. Atividade física é recomendável?
A atividade física é fundamental, porque a atividade física é um remédio que não tem nenhuma contraindicação, desde que você seja avaliado previamente por um médico e com a supervisão de um educador físico. A atividade física, ela controla todos os fatores de risco, de pressão arterial, obesidade, diabetes, fatores emocionais. É um medicamento, vamos dizer assim, né, sem custos e que praticamente não tem efeito colateral nenhum. E o recomendado da atividade física é no mínimo 5 vezes por semana, 30 minutos. Isso é suficiente para a pessoa ter os benefícios da atividade física. Agora, entre homens e mulheres, qual a maior prevalência do AVC? Depende muito dos estudos. Nas pesquisas que nós estamos fazendo aqui em Matão, nós observamos nos últimos dados que em homens a incidência de AVC é maior. E nós observamos que, além da incidência de AVC em Matão ser maior, ocorre também uma ocorrência em casos mais jovens no homem do que nas mulheres. Mas isso depende de estudo. Tem estudos que às vezes é o contrário, às vezes a mortalidade é maior no sexo feminino, a proporção maior, às vezes, o sexo feminino por razões hormonais, mas um estudo que nós estamos finalizando agora, que vai ser publicado em breve, mostrou esse achado que nós achamos muito interessante. Nos homens foi maior a taxa de AVC, taxa de incidência de AVC, e nos homens ocorreu mais cedo do que nas mulheres. As mulheres mais tardiamente. Exatamente, mais tardiamente. Agora, doutor, a Matão é uma referência, né, de pesquisas relacionadas ao AVC por meio aqui do Centro de Estudo e Pesquisa, né? Então, nós somos, já há vários anos, nós somos reconhecidos como um centro de pesquisa em doenças cardiovasculares, não só AVC, mas também como infarto e angina. Já foram usados vários estudos com medicamentos para ver a eficácia desses medicamentos, sempre com a concordância dos pacientes, a assinatura de termo de consentimento, tudo dentro de um protocolo de exigência do Comitê de Ética, e esses estudos mostram, né, que a qualidade da pesquisa feita em Matão é uma qualidade de nível internacional, tanto é que muitas pesquisas nós participamos em parcerias com institutos internacionais. Além das pesquisas de AVC e doenças do coração, nós também participamos, recentemente nós estamos em 3 estudos envolvendo pacientes com Covid, né? Que são novos medicamentos que estão sendo usados em pessoas para ver se há uma diminuição na sua morbidade e na mortalidade dessas pessoas infectadas pelo vírus. Você falou que o menor sinal do AVC, né, correr, né? Agora, qual que é o protocolo? Como que a pessoa deve fazer e como que ela chega aqui no hospital dizendo desses sintomas e como é identificado que ela está com AVC? Primeiro tem que reconhecer os sintomas, né? O sintoma mais frequente do AVC é perda de força de um lado do corpo, ou perda parcial ou perda total, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Uma outra alteração importante é a alteração da fala, né? Depois vem a alteração súbita da visão, da sensibilidade, mas a perda da força da força de um lado do corpo e a alteração da fala é o sintoma mais importante. Importante dizer que isso ocorre de uma maneira súbita, então é de uma hora para outra. Eu posso estar falando aqui e não conseguir mais falar, ou então a fala sai enrolada, isso é um sintoma de AVC. Então você pode estar segurando o microfone aqui agora e cair da mão, não conseguir pegar e perder a força de uma hora para outra. Então, é uma coisa súbita. Essa coisa súbita é um sintoma de AVC. Isso presente, você tem que ligar direto para o SAMU buscar o mais rapidamente possível. Se não tiver SAMU, vá ao hospital, que nós temos um protocolo aqui de atendimento de AVC, e esse protocolo, ele obedece a orientações internacionais, e nós fomos premiados recentemente, reconhecidos recentemente, como um centro de boas práticas clínicas de atendimento do paciente com AVC. Sua mensagem final, então. Minha mensagem final é que as pessoas, nesse dia, não só nesse dia, 29 de outubro, mas durante todo o ano, ela se conscientize na necessidade de
ter um estilo de vida adequado, fazendo atividade física, comendo pouco sal, comendo pouco carboidrato, tomando os medicamentos para pressão arterial, para diabetes, controlando os fatores de risco do AVC, e se porventura elas virem alguém que está parecendo alguns desses sintomas, correr para o hospital. Correndo para o hospital, você consegue diminuir o dano do AVC, uma vez que o tratamento rápido aumenta a chance de um melhor resultado.